O aparelho, o aparelho da alma funciona exatamente como essa imagem ambígua. Então, duas coisas coexistem e são trocadas ao mesmo tempo. As duas coisas não existem ao mesmo tempo, mas são trocadas ao mesmo tempo. No aparelho da alma existe uma fusão de duas pulsões, eros, que busca o investimento afetivo, conexão, estabelecer conexões entre objetos, ou o termo como o Freud coloca, catexizar a ideia do objeto. A gente poderia colocar aqui o saxofonista como o eros, e o rosto de uma mulher seria a outra pulsão, que é Thanatos, que visa exatamente o oposto, trazendo movimentos de anticatexia. A ruptura. A Eros busca conexões, Thanatos busca a ruptura dessas conexões, ou seja, é o oposto e contraditório. Então, aqui no livro das obras completas da Sigmund Freud, da Imago, a definição com mais detalhe ficaria assim. O conflito com a questão afetiva no corpo, Freud chama de neurose de transferência, e o id é exatamente o aspecto como Freud chamava de Seele, em alemão, alma, que a alma na psicanálise é uma coisa no corpo. Então essa evitação, essa tentativa de não entrar em contato com o aspecto afetivo, Freud chamava de neurose de transferência. E o ego se encontra numa posição de conflito, porque ele tem que lidar com duas pulsões ao mesmo tempo. A pulsão das conexões e a pulsão da ruptura. Em relação à pulsão Thanatos, o ego tenta se defender contra esse impulso mediante ao mecanismo de repressão, ou seja, a ideia que vai ser catexizada, esse investimento afetivo, a ideia que vai trazer a ruptura, ela deve ser rechaçada e reprimida, porque ela é contraditória. Então, esse é um material reprimido. E o detalhe importante aqui, de extrema importância, é que esse material que é reprimido através dessa luta, ele age à revelia, ou seja, ele volta em forma de sintoma. Então o ego, ele não tem o poder de eliminar a pulsão. Quando ele tenta se defender, essa pulsão se transforma em doença, em sintoma. Então Freud coloca de uma forma muito clara aqui que o ego não tem poder. E o ego descobre a unidade ameaçada, ou seja, a tensão entre duas pulsões contraditórias e o embate do ego em relação às duas. E o ego se sente ameaçado ou prejudicado por esse intruso que procura irromper, invadir a consciência, mesmo a revelia, mesmo sem a consciência desse mecanismo, mesmo porque aqui também a questão não é entender a teoria do Freud, mas se você não sente esse afeto, se você não tem esse acesso ao id, você não entende, você entende a teoria, mas ela não tem função, não existe uma consequência prática. E aí, como consequência,
Tudo isso produz o quadro de neurose quando o ego trava um combate com o id. Freud chama de neurose de transferência. E só para terminar aqui a linha de raciocínio do Freud, ele coloca aqui o ego, que é essa força, né, em relação à defesa, busca uma defesa contra esses instintos, ele põe a repressão, um movimento contra a parte do id, fortifica a repressão. Então, procura rechaçar, expulsar essa ideia, eliminar essa ideia da consciência. Um movimento oposto, como eu falei, a catexia, no caso, quando estabelece a conexão, é eros, e anticatexia, aqui no caso, está usando como uma forma de defesa, ou seja, busca retirar esse investimento afetivo do objeto. Embora haja uma coincidência parece incoerência falar que o eros oposto ao thanatos, se o eros é catexia, o thanatos é anticatexia, então como é que a anticatexia é uma forma de defesa da resistência? É que não está aqui no texto, mas o que acontece aqui é que ele vai remover essa carga afetiva do objeto, ou catexizar a ideia do objeto, e vai levar para o âmbito do imaginário. Ou seja, ele vai entrar numa questão de imaginação para reconstruir aquilo que foi destruído por Thanatos. E a frase final aqui, né, o conflito com o contato afetivo, o superego seria a moral, que coincide, que funciona a favor do ego em relação a Eros, o superego trabalha a favor de Eros. E aí sim, aí está finalizando, estabelecendo aí o quadro de neurose de transferência. Então, repetindo, nessa anticatexia, o investimento afetivo do objeto é retirado para ser reconstruído no campo do imaginário. Daí também a questão da psicose, né? Quando há esse conflito com a questão da realidade. Então tem a neurose de transferência, que é a questão, é o conflito com o id. A neurose de angústia, quando entra em conflito com o superego, aqui, que é a moral. E seria a psicose, quando há uma questão desse eterno vir a ser do real. Né? A questão na psicose não é a ameaça interna, mas é a relação com a percepção, com o real, com o mundo externo. Que, aliás, está escrito logo aqui abaixo. Né? O mecanismo das psicoses, distúrbio de relacionamento entre o ego e o mundo externo. Então, aqui já é a questão da psicose, onde não há esse intruso funcionando dentro do aparelho da alma. A doença fala, e voltando à questão do câncer, o tumor não deixa de ser uma forma de expressão, o retorno do que foi reprimido em forma de sintomas. E em um certo aspecto aqui, né, nesse trecho aqui, o ponto tratado exatamente é a questão da remoção do tumor. Da mesma forma que aquela ideia indesejável, ela é rechaçada, é reprimida, colocada para fora da consciência, a mesma forma o tumor também é tratado. E o que chama a atenção aqui, na época do Galeno, é que a remoção do tumor é um equívoco. É interessante até esse trecho aqui, que em referência à remoção do tumor, quem o fizer pode entrar ou cair em desgraça. Mais uma observação aqui: aqueles que pretenderem curar o câncer cortando, içando, extirpando, enfim, apenas transformam o câncer não ulceroso ou ulceroso.
Em toda a minha experiência clínica, nunca vi um câncer curado por incisão. Mas, enfim, a ideia que eu quero trazer aqui é que o tumor é tratado exatamente como aquela ideia, aquele intruso que na psicanálise define como a neurose de transferência, a repressão, o sintoma, exatamente. O sintoma que nada mais é do que o retorno desse material que foi reprimido e rechaçado.